Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Teodoro e seja bem-vindo a mais esse vídeo, onde de uma vez por todas vamos falar sobre o chip, se é ou não a marca da besta. Demos uma pequena introdução com 2 vídeos anteriores e neste momento nós vamos assim concluir essa série de 3 vídeos sobre se o chip é a marca da besta ou não. Então, convido que você agora nesse momento também peça a direção de Deus, ore para que Deus assim possa te mostrar a verdade, que o Santo Espírito do Senhor possa estar com você. Eu convido que aqueles que tiverem as Bíblias possam abri-la para assim acompanhar os versículos bíblicos, que isso é muito importante. No livro do Apocalipse, no capítulo 14, ali a partir do verso 9, diz o seguinte: Seguiu-os ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Muito bem, nós vimos aqui algo interessante, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que receber o sinal na testa ou na mão, isso aqui é muito importante, ele receberá sem misericórdia o vinho da ira de Deus, ok? Então, é importante eu e você saber o que é essa marca, para que nós não possamos assim recebê-la, pois uma vez eu recebendo, eu receberei também a cólera de Deus. Todos aqueles que tiverem essa marca na testa, e lembrando de dizer ou na mão, tem alguns que receberão na testa ou na mão. Eles receberão assim as 7 últimas pragas, para dizermos claramente. Terão um sofrimento muito grande. Digo isso não para trazer medo, mas é algo sim que vai acontecer. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, aqueles que serão os inimigos de Deus, eles receberão um sinal. Então, o mundo vai se dividir entre Deus e Satanás. Uns escolherão a Deus e outros escolherão a Satanás. Lembrando também que o povo de Deus, aqueles que foram servos de Deus, que estão sendo obedientes, eles também receberão um selo. Você sabia disso? Eles também receberão um sinal. Vamos aqui mesmo no livro do Apocalipse, no capítulo 7, verso de 1 até o 3. Apocalipse 7, 1 ao 3. Na minha versão diz o seguinte: Depois disso vi nos 4 cantos da terra 4 anjos em pé, retendo os ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do oriente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em alta voz aos 4 anjos que haviam recebido autoridade para causar danos à terra e ao mar: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na testa dos servos do nosso Deus. Que selemos a testa, dos servos do nosso Deus. Então, nós vimos aqui que essas coisas não vão começar a acontecer, a terra não começará a ser danificada antes que os servos de Deus sejam selados. Então isso aqui é algo muito importante para nós, porque
aqueles que serão de Deus, eles serão protegidos, ok? Então, antes que as coisas comecem a acontecer, Deus comece a assim destruir os ímpios com as 7 pragas, e a destruição final é só depois do milênio, claro, mas os servos de Deus serão selados, eles serão separados. Então, nós vemos aqui que existe um povo que é de Deus, um povo que é de Satanás. Um povo que assim guarda os mandamentos, outro que não guarda, certo? Então, uns são selados na testa. O povo de Deus, ele recebe o selo na testa. O que simboliza a testa? A testa tem um símbolo de inteligência, de raciocínio e também de poder de escolha. É com ela que nós escolhemos o que nós vamos querer. Se nós chegamos numa janta e podemos escolher comer doce ou salgado, nós raciocinamos e assim fazemos essa escolha. E também é o nosso raciocínio, nossos pensamentos estão todos aqui. Então, isso é o simbolismo de testa, uma escolha racional. Então, nós vemos aqui algo muito importante. Os servos de Deus são selados na testa e os servos do inimigo são selados na testa ou na mão. E selo e sinal, eles são assim similares, eles são singular, ok? Por exemplo, você vai fazer uma prova e lá está escrito: assinale a alternativa correta. O que você vai fazer? Marcar a alternativa correta. Você vai fazer uma bolinha ou vai fazer um X ali naquela alternativa. Então ela está marcada. Ou o selo. Algum fala assim, ó, marque ou sele. Você vai lá e dá um selo naquilo ali, você marca, ok? Claro que na versão bíblica, quando fala ali do selo, está se referindo a um selo real. Porque antigamente os reis, eles tinham um selo que demonstravam que eles eram assim o rei e que o que eles mandassem, uma carta, tinha autoridade. Como hoje, nos nossos dias, é assinatura, a pessoa assina lá o nome dela, opa, isso aqui está autorizado por fulano. E naquele tempo era o selo. Então o rei, ele tinha um selo, e esse selo determinava o nome dele, quem ele era e também a extensão do seu domínio, a extensão do seu território. E Deus também tem o seu selo que determina, e ele quer assim colocar essa marca em todos os seus adoradores. Muito bem, como vamos saber qual é o selo de Deus? Como eu posso ser selado com o selo de Deus? Porque isso é o mais importante. Antes de sabermos qual é o sinal de Satanás, o sinal da besta, nós precisamos saber o sinal de Deus, porque é com esse que eu e você precisamos estar selados. Então vamos lá no livro do Apocalipse, no capítulo 14, novamente. Vamos ali no verso 6 e 7. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Proclamando com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Por que eu estou trazendo esse texto aqui e não indo direto ao assunto? Porque ele é muito importante para nós entendermos este assunto. O texto diz que o anjo traz o evangelho eterno e antes que todas as coisas aconteçam, antes que o fim comece, o evangelho será pregado a todo mundo. Então virá o fim, é o que diz Mateus 24. Então, aqui vem trazendo o evangelho eterno, o evangelho que eu e você precisamos cumprir em nossa vida e também que nós precisamos pregar às outras pessoas.
Agora uma coisa me chama a atenção. No final do verso, nós não vamos entrar em todos os detalhes, diz que é para o povo adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar. Eu pergunto a você, por que tem esta afirmativa? Adorai, ou seja, essa ordem, né? Esse pedido. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar. Por que é falado isso? Vamos ver. A Bíblia mesmo nos responde. Todas as respostas precisam ser dadas pela Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, diz algo muito interessante, que é para ficar de cabelo em pé. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:4. Na minha versão diz o seguinte, ó: entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a Bíblia vem mostrando aqui que o Deus deste século, quem é o Deus deste século? E se você olhar na sua versão, na sua Bíblia, a palavra Deus vai estar com D minúsculo. Ou seja, não é o Deus verdadeiro, não é o Deus que criou os céus, a terra e o mar. Então nós percebemos aqui que existem dois deuses. Ah, é, Fábio? Dois deuses? É o que a Bíblia está dizendo. Existe o Deus da letra maiúscula, que é o Deus verdadeiro, existe o Deus falso, que é o Deus da letra minúscula. Resumindo, o Deus do bem, que fez os céus, a terra e o mar, e quer que todos assim se convertam, morreu por mim, por você. E também existe Satanás. A Bíblia chama ele de um Deus, ok? Só que é um Deus do mal e um Deus com letra minúscula, um Deus pequeno, um Deus que não é todo-poderoso. Então, Satanás é um Deus. E o único Deus verdadeiro que ele tem para copiar é o nosso Deus grande que fez os céus, a terra e o mar, Jeová. Então, o que ele faz? Ele copia esse Deus. Então, todas as ordenanças que Deus dá, ele dá ao contrário, porque o reino dele é diferente do reino verdadeiro. Então, Deus diz lá, não matarás. O que ele prega para as pessoas? Pode matar. Se você está com raiva daquele, mata. Deus diz, não adulterarás. O que ele vai lá e faz? Coloca as pessoas para traírem os seus cônjuges. Deus fala lá, não roubarás. As pessoas roubam. Também tem muita corrupção, roubam pouco. Alguns roubam muito. Deus diz lá, não adore imagem. O que as pessoas fazem? Um monte de santo, tem Buda, tem alguns outros deuses aí pagãos. E tudo que Deus diz para que as pessoas devem fazer, Satanás vai lá e fala ao contrário. Então, ele quer ser um Deus também. E o desejo dele era colocar o seu trono acima do trono de Deus. Então, ele tem esse desejo de Deus. A Bíblia chama ele de Deus, mas é um Deus do mal. E nós vamos ver neste momento, agora, o que é o selo de Deus e a contrafação. Porque sabendo que é o selo de Deus, nós claramente e rapidamente vamos saber qual é o selo, o sinal, né? O sinal de Satanás. Vamos lá em Êxodo capítulo 20. Num dos mandamentos, está encontrado nos mandamentos, por isso nos vídeos anteriores nós frisamos tanto os mandamentos, certo? Porque o selo de Deus está aqui contido nos 10 mandamentos, que algumas nações seguem como padrão das suas leis, né? Nós temos na nossa Constituição alguma dessas leis. Então, nós vamos ver agora o sinal de Deus. Lembre-se que lá no texto de Apocalipse, capítulo 14, verso 6 e 7, diz o seguinte: adorai
aquele que fez os céus, a terra e o mar. Por quê? Satanás enganou as pessoas. E as pessoas não estão adorando ao Deus verdadeiro. Elas não estão adorando aquele que fez os céus, a terra e o mar. Certo? Então, nós precisamos prestar muita atenção para adorarmos aquele que fez os céus, a terra e o mar, para adorar ao Deus verdadeiro. Muitos vão às igrejas, muitos acham que estão adorando aquele que fez os céus, a terra e o mar, mas o texto lá diz, eles foram o quê? Cegados. Eles não estão vendo. Eles acham que estão adorando ao Deus verdadeiro, mas na verdade não estão. Por isso a Bíblia diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então não é só frequentar uma igreja que você já assim está salvo. É necessário algumas coisas. E a palavra de Deus conta-nos que alguns estão sendo cegados, alguns estão sendo enganados. Então é necessário nós estudarmos para vermos como distinguirmos este engano. E aqui vai nos dar uma das regras para que nós possamos assim fazê-lo. Os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos, dentro dos 10 mandamentos, está uma distinção. Deus deixou claro lá quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso que fez os céus, a terra e o mar. Eu vou ler a partir do verso 8, Êxodo 20, verso 8 até o verso 11, ok? Diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Agora preste atenção no verso 11. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra e o mar e tudo que nele há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Presta atenção, olha só. Ele declara assim, por isso o Senhor, o Criador, o Deus verdadeiro que me ama e ama você também, fez o mundo em 6 dias e fez os céus, a terra e o mar. Aqui vem o grande ponto, a guarda do sábado. Lembra que Satanás, tudo que Deus faz, ele faz ao contrário. Então, nos 10 mandamentos, se nós lemos, tudo ele manda fazer ao contrário. E Deus tem um dia para adoração. Porque assim, Deus, no princípio, fez para que eu e você pudéssemos descansar. E nesse dia ele colocou o seu selo. Lembra que o rei precisava ter um selo que dizia quem ele era, o nome dele, o que ele era, o rei, e a extensão do seu domínio. E nesse verso 11 nós achamos isso, ó. Porque o Senhor, então o nome dele qual é? O Senhor. E o que ele é? Ele é o Criador, porque ele fez os céus, a terra e o mar. E qual a extensão dos seus domínios? Céus, terra e mar. Lembrando que, céu, terra e mar. Então, nós vemos aqui algo muito interessante. Que o sábado encontra-se ali o selo de Deus e também encontra a distinção, mostrando que Deus, o Deus verdadeiro, criou os céus, a terra e o mar. E todos aqueles que estão adorando ao Deus verdadeiro obedecem e descansam esse dia e obedecem esse mandamento. Ah, Fábio, eu não acredito. Acredite. E olha só, mas Deus deixou esse dia como um sinal do povo verdadeiro na terra. Não acredito. Acredite. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Abra sua Bíblia aí em Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Vamos lá.
Vamos comprovar isso na palavra de Deus. O sábado é um sinal que você está adorando ao Deus verdadeiro. Então quer dizer que se eu não guardo o sábado, eu não estou adorando ao Deus verdadeiro. Exatamente isso. Exatamente essa conclusão. Olha só o que diz a Bíblia. Lembrando que essas palavras aqui que estou lendo são todas da palavra de Deus. Então nós devemos assim segui-la, obedecê-la. Diz assim, ó: santificai os meus sábados, que servirão de sinal. Olha só, lembra que a besta tem um sinal, aquele que receber o sinal, aqui fala, ó, santificai os meus sábados, que servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Muito claro esse texto. A Bíblia diz que é para mim santificar o sábado e que Deus deixou esse dia como um sinal entre Ele e nós, para que o povo deles fosse assim distinguido entre as nações, para que o povo dele fosse um povo peculiar, da mesma maneira que Deus assim teve Israel entre todas as nações, como durante um bom tempo, como o seu povo. Deus hoje também tem um povo. Não é mais Israel, porque eles assim, os judeus, né? Porque eles assim rejeitaram a Cristo. Estão esperando Jesus voltar até hoje. Mas nós precisamos prestar atenção. E Satanás cegou o entendimento. Eu vou ter que contar algumas historinhas para você neste momento. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas é necessário que você entenda. A Igreja Católica Apostólica foi a primeira igreja fundada pelos apóstolos. Católico significa tem no mundo todo, universal, e apostólica pelos apóstolos, os 12 apóstolos de Cristo. E essa igreja começou muito bem, mas Satanás, que é o inimigo de Cristo, começou a perseguir. E quanto mais eles perseguiam, mais a igreja crescia. Então, eles mudaram de tática. No período de Cristo, quem governava? Roma, o poder romano. E Roma era cristã ou pagã? Pagã. Roma adorava a deuses pagãos. E veja bem, nós temos para frente o imperador Constantino se convertendo ao cristianismo. E quando ele se converte ao cristianismo, ele devagar vai introduzindo o paganismo dentro do cristianismo. E aí a Igreja Católica passa assim, ó, Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Então, a partir do momento que a Igreja Católica virou romana, ela não se tornou mais a Igreja de Deus, porque ela deixou de cumprir os mandamentos e também o paganismo entrou dentro da Igreja. Por exemplo, o que entrou? As imagens. O mandamento, se nós formos ver, fala contra as imagens. E quem adorava imagens? Os pagãos. Eles não acreditam no Deus vivo e assim adoram imagem, fazem imagens de escultura para adorar. Então, nós assim podemos perceber que dentro da igreja foram também colocadas imagens. Só que eles foram muito espertos. Satanás sempre mistura a verdade com mentira. Então eles tinham todos os deuses lá e eles colocaram, nós temos esses deuses, mas vamos trocar os nomes deles. Vamos colocar o nome dos apóstolos, o nome da mãe de Jesus e vamos adorar eles, mas na verdade quando é os deuses pagãos. E se vocês pesquisarem, façam uma pesquisa. Se nós olharmos os santos da Igreja Católica e olharmos os santos da mitologia romana, nós vamos ver que são muitos parecidos. E eles adoravam o dia do sol, até que um dos brasões deles é um bastão com algo em volta e um sol no meio.
E aí, eles colocaram o domingo, eles adoravam o domingo, que era o dia do sol. Perceba, que dia começa a semana? Para alguns, segunda-feira. Ou seja, segunda-feira, segundo dia. E o primeiro? Não precisava começar assim, uma primeira-feira, segunda-feira. Aí colocaram domingo, que é o dia da adoração ao sol. Perceba? Então, o romanismo foi introduzindo dentro da igreja o paganismo, onde as pessoas agora começaram a adorar, a descansar no domingo e assim a trabalhar no sábado. E agora eu vou te explicar a questão do selo. A questão muito importante. O que significa receber na mão ou na testa? Na testa ou na mão? Inverti aqui. Então, o que acontece? O sinal de Deus, nós vimos aqui na Bíblia, é o sábado. E o sinal de Satanás, se o de Deus é o sábado, é o domingo, que é o dia do sol. É a paganização, é o contrário, é o inverso, certo? Então, todos aqueles que estudam a Bíblia e a compreendem, recebem o que? O sinal na testa, porque eles têm um entendimento. Eles estudaram, eles aprenderam pela palavra de Deus que o sábado, e eles escolheram. A mente também tem poder de escolha. E entenderam, é um culto racional. Eu sei porque eu estou fazendo isso, que o sábado é o dia do Senhor, é o sinal que eu estou adorando ao Deus vivo. E o domingo, porque você recebe o sinal na testa e na mão, o sinal da besta. Porque a besta, na verdade, simboliza um reino. Besta na Bíblia simboliza um animal, e um animal é um reino, de acordo com Daniel 7. Então, esse reino, o poder romano, ele tem um sinal dele, e é o domingo. Então, muitas pessoas têm o conhecimento que o sábado é o dia verdadeiro. Sábado é o dia que Deus pede para que eu e você descansemos, para que eu e você adoremos ao nosso Deus, para que nós façamos o bem ao nosso próximo. E aí, Satanás coloca a indústria, todo mundo para trabalhar no sábado. Então, se você sabe que o sábado é o dia de Deus e você não descansa nesse dia, você descansa no domingo, você está recebendo o sinal na testa, ok? Você teve entendimento, mas você não obedeceu. Agora, o que significa mão? O que a gente faz com a nossa mão? Trabalhamos. Então, tem muitas pessoas que trabalham no dia de sábado, mas elas não têm o entendimento. Então, elas não sabem que aquele dia é um dia de descanso, é um dia do Deus verdadeiro. Então, essas pessoas estão recebendo o sinal só na mão. Lembra que lá no texto, quando nós lemos, fala receber o sinal na testa ou na mão. E outros recebem um sinal na testa e na mão. Ele tem a consciência que o sábado é o dia verdadeiro, é o dia do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus, a terra e o mar, só que ele trabalha, ele não confia nesse Deus. Ele sabe, ele entende, só que ele não exerce fé. E todos aqueles que se aproximam de Deus precisam ter fé. E o sábado é uma questão de fé, que você confia que o Deus verdadeiro vai suprir todas as suas necessidades. Então, esta aí é a marca de Deus, o sábado. Nós vimos, a Bíblia fala que é o sinal, e a de Satanás é o domingo, assim vindo com o paganismo. E também outra questão do paganismo é a adoração a mortos, cultos e oração a mortos, a imortalidade da alma, a crença no inferno. Isso é tudo no paganismo. E se nós pegarmos as denominações evangélicas, a maioria delas, para não falar todas, porque não são todas, guardam o domingo e crê no inferno e que a alma, quando morre, vai para o céu ou vai para o inferno. A maioria. Ok? Da onde vem isso? Do catolicismo romano. Vem de Roma, que Roma é pagã. Ok? E aí sim,
colocou, antes era imperial, agora passou pela transição, nós estamos na era da Roma papal, onde assim eles delegam quais serão as normas da Igreja Católica. Só que Roma é pagã. A Igreja Católica Apostólica não era pagã, era a Igreja de Deus. Mas quando veio o romano, o problema está no romano, ele introduziu o paganismo dentro da Igreja. Então, para ficar bem claro, eu só vou fazer um resumo. O selo de Deus, o sábado, que é na testa, é uma escolha. O selo de Satanás, o selo da besta, que é um reino, é a guarda do domingo, certo? Onde você recebe na mão ou na testa. Por quê? Assim você está transgredindo o dia do Senhor, o dia que é para você descansar, você trabalha, então você recebe na mão. E se você tem consciência, você também recebe na testa, certo? Muito bem, vamos agora, esclarecido isso, então, qual a conclusão? O chip não é a marca da besta e nunca vai ser, ok? Por isso tem a ver com obediência. Vamos raciocinar com os vídeos anteriores que você assistiu. Se alguém receber o chip, mas continuar matando, não vai ser salvo. Pelo que as pessoas pregam, receber o chip e mata, não vai ser salvo. Mas agora vamos inverter o papel. Se alguém não colocar o chip, eu não coloco, não aceito, mas continuo adulterando, será que eu vou para o céu? Eu não coloco o chip, mas continuo adorando imagem, será que eu vou para o céu? Eu não coloco o chip, mas continuo roubando ou matando, será que eu vou para o céu? Claro que não. Claro que não. Eu não vou para o céu se eu continuar fazendo essas coisas. Então, é muito importante nós entendermmos isso. Muito importante mesmo. Porque não está no chip o poder da salvação. Está em Cristo Jesus. E quando eu acredito em Cristo, que Ele assim apaga os meus pecados, que o sangue dele é suficiente para me limpar e purificar de todo pecado, aí eu começo o quê? A obedecer os 10 mandamentos, que é um sinal que eu estou assim crendo em Jesus Cristo. Então não adianta nada eu não colocar chip e desobedecer os 10 mandamentos. Eu serei assim como os demais e perderei a minha salvação, ok? Aí, se você está com dúvida dos 10 mandamentos, veja os 2 vídeos anteriores que foi bem focado neste ponto que você vai entender. Vamos agora a uma grande confusão que o pessoal fala que pega na Bíblia para dizer que o chip é a marca da besta e a questão de controlar as pessoas e tudo mais. Vamos lá em Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 16, 17 e 18. Diz assim: Ela, a besta, obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa. Fala aqui que ela obrigou a colocar um sinal. O que é isso? Não é um chip que eles vão obrigar a colocar? Não, que isso? Vamos interpretar as escrituras conforme nós assim tivemos a base dela mesma. O selo de Deus é o sábado e o de Satanás é o inverso, é o domingo, da besta é o domingo, certo? Do poder romano é o domingo. O sinal na testa ou na mão ela vai obrigar. O que é isso? Um decreto dominical, obrigando que todas as pessoas, grandes e pequenas, pobres e ricos, independente de países, a observarem o domingo, a descansarem no domingo. E que, se você quer saber, já existem muitas cidades, até mesmo no Brasil, que não trabalham no domingo, nem supermercado abre. É verdade. Pesquise aí para você ver. No Espírito Santo já tem algumas cidades que não trabalham no domingo. Vai ser colocado um decreto mundial para que as pessoas descansem. E o tema não vai ser bíblico, não.
Satanás é astuto, ele não vai enganar assim, não, tem que obedecer o domingo. Ele vem por trás, por isso se chama engano, porque você não percebe. O que ele vai fazer? Já está fazendo, conscientizando as pessoas ao aquecimento global. As indústrias trabalham 24 horas por dia. Indústrias grandes, aqui na nossa cidade tem a Lorenzetti e a Danone. Eles só vão trocando de turno e é 24 horas por dia. Existe muito carro poluindo o mundo, então vamos parar um dia. Se a gente parar um dia de poluir e um dia a gente tiver para descanso, a Terra vai ter tempo para assim se reorganizar. E também as pessoas vão ter mais tempo para passar com suas famílias. E isso vai ser bom. A família vai se unir e o nosso planeta também vai ser um planeta melhor. O nosso planeta, né? Então, veja bem, esse vai ser o discurso. E quem vai rejeitar? Quem não vai querer uma união melhor com a família? Quem não vai querer viver em um mundo melhor? Todos! Só que aí, meus amados queridos, que estão assistindo esse vídeo, aí vem um engano. Porque, na verdade, essa vai ser a desculpa para poderem, assim, colocar e obrigar que todos, assim, descansem no domingo. E descansando no domingo, automaticamente, o que eles vão fazer no sábado? Trabalhar. Então, eles receberão um sinal na mão, porque eles vão trabalhar no dia do Senhor. E na testa, porque essa mensagem que eu estou passando para você vai ser dada no mundo todo. Grave isso que eu estou te falando, porque isso vai acontecer. Certamente que vai acontecer. Vai vir um decreto geral. Por isso aqui fala que obrigou a que todos assim recebessem o sinal. Ok? Não é essa questão do chip, é o decreto dominical. Então nós precisamos prestar atenção para não podermos sermos enganados. Agora, um outro verso que deixa as pessoas confusas, que dão base para, entre aspas, né? Que não é verdade, para o chip. Vamos lá no verso 17. Para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui fala de poder comprar ou vender. Isso é muito simples. As pessoas acham que com o chip você vai ter controle. Na verdade, isso não é verdade. Outra coisa que está acontecendo nas grandes capitais, presta atenção, se você mora em cidade grande, vai chegar nas cidades pequenas. Hoje, você chega num hospital de cidade grande e na sua ficha técnica, se você vai fazer, eles perguntam a sua religião. Por quê? Perguntam a sua religião. Porque existe uma denominação que guarda o sábado. Então, futuramente, quando o decreto sair, não vai precisar de chip. Eles simplesmente vão perguntar que religião que você é, que igreja você vai. E todas as igrejas, um detalhe importante, vão se unir. Grave isso, todas as igrejas vão se unir. E uma igreja não vai se unir porque ela recebe o selo de Deus. Então, se você é dessa denominação, você chega no supermercado, que igreja você é? Hoje, pela pandemia, o pessoal chega, mede ali a sua temperatura e também passa álcool e gel. Se você não tiver com a temperatura ok, você não entra. Vai ser diferente. Se você não for guardador do domingo, se você for guardador do sábado, você não entra, você não compra, você não vende. Então eles vão não vão deixar você ser atendido pelos hospitais, você também não poderá entrar em supermercado e as pessoas também não vão querer negociar com você. E eles vão colocar assim, o mundo, e as coisas vão piorar. O mundo começará a receber um pouco mais da ira de Deus. E eles vão falar assim, o mundo está assim, Deus está nos castigando porque esse povo que guarda o sábado não está se unindo a nós e Deus está ficando irado. Vamos persegui-los. Isso vai acontecer. Então, por isso fala aqui do comprar ou não vender, ok? É claro que esse ponto é um ponto de vista pelo que nós estamos vendo a desenrolar. Pode haver que alguma outra coisa possa
assim determinar o compra e venda, mas não é o chip, ok? E hoje também, se vocês bem sabem, se o governo quiser bloquear o meu CPF, meu cartão de crédito, minha conta, todo o dinheiro que eu tenho lá no banco eu não consigo tirar. Meus cartões ficam inativos. Então hoje, se o governo quiser assim bloquear todos os meus direitos, meu CPF, para eu comprar e vender, isso já é possível, ok? É só lembrar a gente aí das corrupção, a Lava Jato, quando bloquear o bem de alguém, esse aí não pode comprar o carro que ele tem, comprar carro novo, nem vender o que ele tem. Fica tudo bloqueado. Então isso já é possível, tá? Não precisa de chip para fazer esse controle. E o último texto, aqui existe sabedoria, quem tiver entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, não de chip. Seu número é 666, ou seja, o número da besta é um número de um homem, não do chip. O chip não tem nada a ver com isso, nada a ver. Espero que esse esclarecimento dentro da Bíblia tenha ficado claro para você. Quem é a besta? Qual é esse número? Como decifrar? Nós, uma outra oportunidade, podemos assim ver. Mas eu quero ler um último texto que se encontra lá em Timóteo, que fala que as pessoas assim abandonaram aquilo que é de Deus para ouvir fábulas. E é o que esse pessoal está falando. A questão do chip é questão de fábula. E para você também que acredita no sábado e às vezes acredita no chip, isso é uma teoria que não vem de Deus, vem de Satanás para enganar. Lembra que lá na Bíblia fala que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, isso é muito terrível. Então, precisamos prestar atenção para que nós também não sejamos enganados. O chip não tem nada a ver. Segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 4, verso 4. E não só desviaram os ouvidos da verdade, mas se voltaram para fábulas. Então as pessoas o quê? Não estão ouvindo a verdade. Tá passando um caminhão aqui. Não estão ouvindo a verdade, como só estão dando ouvido para a fábula. Isso aí do chip são fábulas. E outra coisa, aqui fala, não deram ouvido à verdade. Pergunta a você, o que é a verdade? Na Bíblia encontramos um conjunto de verdades. Eu vou apresentá-lo para você agora, uma verdade, ok? Para que você possa, assim, ter consciência daquilo que nós estamos falando. Tem base, tem fundamento e é a verdade. A Bíblia diz que eles desviaram seus ouvidos da verdade. Vamos lá no Salmo 119, no verso 142, diz assim, ó: a tua justiça é eterna e tua lei é a verdade. Ou seja, os 10 mandamentos é a verdade, ok? E o verso 151 diz assim: Senhor, tu estás perto e todos os teus mandamentos são verdade. Então, olha só, os 10 mandamentos são verdade. E as pessoas estão se desviando dos 10 mandamentos e Satanás é esperto. Nas outras igrejas, qual é o mandamento que a maioria deles não guarda? Justamente o sábado. E a palavra de Deus em Tiago 2,10 diz: aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto se torna culpado de todos. Ou seja, como não tivesse guardado nada. Então essas igrejas aí guardam todos os mandamentos. Quando chegam no sábado, não guardam. Porque elas estão unidas a Satanás, adorando ao Deus que não é verdadeiro, conforme nós vimos, ok? E assim estão sendo enganadas. E se elas não se despertarem, elas receberão o sinal da besta, ok? E elas vão receber. Agora o apelo que eu faço é para você, que talvez esteja em outra denominação, que está inserida nesse sistema
romano e também para que você possa sair. O povo de Deus será advertido. O povo de Deus sairá. Em Apocalipse fala, sai dela, povo meu. Então, se você está nessas denominações, aceite o convite de Deus. Jesus está te chamando, Ele está te dando essa oportunidade para que a verdade seja esclarecida e que você tome uma decisão em frente a essa verdade. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.